Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje estudaremos a lição de número 8, o exílio de Davi. Nesta lição nós vamos verificar que, prosseguindo nosso estudo no livro de Samuel, Davi ele passa por momentos difíceis em sua vida. Nós observamos que Davi passa a ser perseguido por Saul, e nessa perseguição então ele se refugia, ele se exila em alguns lugares, né? Davi, então, ele passa por momentos angustiosos, e isso é o que nós vamos estudar, então, nessa lição. A primeira coisa que o comentarista ele aborda é que, inclusive na introdução, é que a nossa vida é marcada por momentos vistos como negativos, né? Nós passamos também por situações semelhantes à de Davi, né? O texto nos diz no capítulo 22 de 1 Samuel que Davi então se refugia na caverna de Adulão. O texto bíblico ele registra no capítulo 22, Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. A caverna de Adulão era uma caverna, o nome Adulão era devido à cidade, né? A palavra Adulão quer dizer refúgio, ficava a oeste do pé da montanha de Judá, 27 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e a 16 quilômetros a sudeste de Gate, a cidade então de Adulão. Por isso o nome da caverna estava associado ao nome da cidade. Davi então ele se refugia em uma caverna. É o que nós podemos então observar aqui nesse texto. Bem, primeiramente o comentarista ele faz um comentário acerca da caverna. Ele traz a definição de caverna. O termo no hebraico está relacionado a covil, buraco, né? O termo é o sentido então da palavra no hebraico. Formada por pedras calcárias e de giz, servia como esconderijo, como habitação, cisterna, sepulcro. Nós observamos várias vezes no registro bíblico a Bíblia falar sobre cavernas. Nós tivemos personagens que estão vinculados às suas histórias a cavernas, como o caso de Ló, por exemplo. Abraão, Isaac, Rebeca, Lia, Jacó foram sepultados na caverna de Macpela. Isso é registrado no livro do Gênesis. Também nós temos a personagem bíblica Elias e, portanto, Davi, que nós estamos estudando, que serviram e utilizaram como esconderijo ou como refúgio. A caverna de Adulão, então, era antigamente uma fortaleza. O nome, então, estava associado, conforme eu disse, à cidade de Adulão. E nós observamos, então, aqui no texto que Davi, certamente, ele, influenciado devido ao ódio e ao ciúme declarado de Saul contra a sua pessoa, Saul, então, fica enciumado de Davi, declara ódio mortal a Davi, e Davi então teve que fugir. Isso se comprova facilmente no ato da matança que Saul inclusive fez com os sacerdotes de Nob. Isso mostra então o ódio que Saul estava tendo de Davi. Bem, outra coisa que nós podemos observar então no texto bíblico é que os exilados da caverna de Adulão. O texto bíblico ele registra, o texto bíblico traz a informação que quando Davi se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviu isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. E o texto diz no versículo 2 que se ajuntaram a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Era cerca de 400 homens, que depois chegou a 600 homens. Então nós observamos aqui, nesse texto, que homens desgostosos, que homens apurados. Observe bem no versículo, no texto bíblico, que aparece 3 classes de homens, 400 homens, e distribuídos em 3 classes, né, que se juntaram a Davi. O texto diz aqueles que se achavam em aperto, ou seja, em apuro, em pressão, em dificuldade, em perseguição. O texto também diz aqueles que deviam dinheiro a juros, e também homens amargurados. Era esse grupo, ou desses grupos, que Davi então se tornou o líder. Eles eram certamente fora
da lei, não estavam inclusive coerentes com o governo de Saul. Então Davi forma um exército com eles que vai trabalhar em seu favor. Eles estavam inclusive nas mesmas condições de Davi, e eles inclusive também certamente tinham a esperança e a consciência de que Davi era a esperança que eles tinham de mudança. Então eles juntos com Davi iriam trabalhar então com este propósito. Então o comentarista ele aborda exatamente isto no ponto 2, os exilados que se juntaram a Davi. Logo em seguida, no ponto 3, ele comenta sobre o simbolismo da caverna. 400 homens se juntaram com Davi na caverna de Adulão. Esse número depois subiu para 600. O que nós podemos então observar aqui e trazer uma lição para nós, o simbolismo da caverna. É claro que no texto aqui, Davi ele foi literal, o texto é literal, né? Fala da expatriação forçada, de ser afastado para um lugar remoto, no caso aqui o exílio, mas no sentido figurado, o comentarista ele aborda e ele enfatiza o aspecto de isolamento, que pode ser usado no sentido de ausentar-se socialmente do convívio de certas pessoas ou grupos. A caverna de Adulão, neste caso, metaforicamente, ela foi então uma bênção para Davi, né? Aqueles homens que passaram a entender que não valia a pena viver fugindo, tomando atalhos, recorrendo meios escuros, mas que precisavam de mudança. É exatamente isso que o comentarista também faz uma aplicação. Em nossa vida, quando nós estamos gozando, desfrutando de boa posição, nome, título, fama, esquecemos quem somos e muitas vezes somos levados a situações também conflitantes, perseguições, contrariedades, crises. É neste momento que nós somos levados então às cavernas e muitas vezes a caverna do recôndito da nossa alma, para que nós possamos então refletir e ali sejamos formados, forjados e voltarmos outra vez para o caminho certo então da vida. É ali na caverna que nós somos confrontados então com nós mesmos, né? Muitas vezes nós entramos na caverna porque nós tememos o inimigo ou por causa de uma situação adversa, e ali na caverna nós nos encontramos então com nós mesmos, né? Isso mostra então que não somos melhores, nós não somos super-homens, mas que somos dependentes de Deus. Então a caverna ela tem propósitos em nossas vidas e muitas vezes elas nos fazem bem. O comentarista ele comenta e faz uma aplicação nesse sentido. Outra coisa que nós podemos observar ainda no texto bíblico, o texto bíblico diz, no versículo 3, dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Mispa de Moabe. Mispa significa torre de vigia ou lugar de observação. Era localizada numa das alturas do Planalto a leste do Mar Morto. E esse local não pode ser identificado com exatidão. O texto diz, ainda no versículo 3, disse ao seu rei, ou seja, o rei de Mispa de Moabe. Provavelmente era um inimigo mútuo do rei Saul. Davi tinha sangue moabita da sua bisavó Ruth, e, portanto, buscou refúgio para seu pai e sua mãe exatamente em Moabe. O texto diz que, no versículo 4, que ele trouxe os seus pais ali, porque o texto diz que eles estariam seguros naquele lugar. E ele também não sabia o que iria acontecer com ele. O comentarista ele faz uma abordagem, então, na revista, na lição, acerca, na segunda parte do comentário, Davi, ele e o amor com seus pais, ele protegendo seus pais. Naquela situação adversa, Davi fugindo de Saul, escondendo-se na caverna de Adulão, ele foi então para a região de Mispa de Moabe e ali deixou então os seus pais, né? Isso mostra então o cuidado que Davi tinha com os seus pais. A Bíblia fala em Êxodo 22 de honrar os pais é um mandamento da palavra de Deus, e Davi fez isto. O comentarista também aborda, com base em Efésios 6:2, que há uma recompensa bíblica para os filhos obedientes. Portanto, Davi ele teve uma atitude muito nobre neste momento de preocupar-se com os seus pais. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento,
A Bíblia então traz promessas, ela traz tanto mandamentos quanto promessas para aqueles então que obedecem aos pais e que demonstram cuidado então para com os seus pais. Bem, a outra coisa que nós podemos destacar no texto, a terceira parte então do comentário que nós podemos então observar é o fato então de um homem, né, ter protegido Davi, e isso custou então-lhe a vida. No capítulo 21 do livro de 1 Samuel, nós vemos que Davi já estava fugindo e ele foi ter com Aimeleque na cidade de Nob. E depois ele vai fugindo então para outros lugares, é quando ele chega na caverna de Adulão. Mas a Bíblia registra em 1 Samuel 22, versículos 6 a 13, os informantes de Saul lhe traziam notícias acerca do paradeiro de Davi. O rei de Israel então conservava o seu centro militar em Ramá, perto de Gibeá, a cerca de 25 quilômetros então de Jerusalém. E o texto diz que ele tinha um exército, dá a entender pelo texto que ele tinha um exército de prontidão para uma ação instantânea, né? Saul inclusive acusou de cumplicidade Jonatas na fuga de Davi. E é nesse momento então que Doeg, o Edomita, isso é registrado em 1 Samuel 22, 9, relatou que havia testemunhado em Nob, quando Davi fugiu de Saul pela primeira vez. O relato, inclusive, fez de Aimeleque um cúmplice, visto que na verdade ele tinha imaginado que Davi estivesse a serviço do rei no santuário. Mas a reação de Saul naquele momento foi mandar trazer Aimeleque e mandar também trazer os sacerdotes de Nob à sua presença, e os acusou de conspiração. A defesa do sacerdote, o sacerdote naquele momento se defendeu, foi a negação de qualquer má intenção. Ele não sabia, ele falou dos leais serviços que Davi tinha prestado ao rei e indicou sua completa ignorância de qualquer problema entre o rei e seu genro. Então, naquele momento, Aimeleque declarou sua inocência, falou dos feitos que Davi tinha feito para com o rei e que ele não sabia dos problemas que havia entre o rei e o seu genro. Mas Saul ficou irado, e Saul não ficou convencido disso, foi tomado de um ódio selvagem, e naquele momento o rei ordenou a execução de todo o grupo de sacerdotes. Os soldados de Saul recusaram a fazer a matança. É nesse momento então que o rei ordenou que Doeg executasse então o crime. Doeg, ele era, portanto, um edomita, e ele assassinou 85 sacerdotes. Ele destruiu a cidade sacerdotal de Nob, com todos os seus habitantes. Uma cidade inteira foi destruída e 85 soldados foram mortos. Isso mostra, então, a perversidade, portanto, de Saul e o ódio que Saul estava, portanto, de Davi. O texto fala até dos bebês de colo, no versículo 19, os bebês, os de peito. Bem, naquele momento Abiatar, que era um dos filhos de Aimeleque, conseguiu escapar do massacre e fugiu ao encontro do grupo de Davi e relatou o crime brutal que Saul tinha incitado. O filho de Jessé, nesse caso, Davi, ele foi tomado de tristeza, contou a Abiatar sobre o seu medo quando reconheceu Doeg em Nob, durante a sua primeira fuga, que é registrado no capítulo 21 de 1 Samuel. Ele confessou ser a causa da morte de todos os sacerdotes e do povo de Nob, embora não intencionalmente. Abiatar foi convidado a permanecer com ele sem temer, seguro de que, enquanto o inimigo procurasse matar a ambos, ele estaria sob a proteção do destino de Davi, conforme a vontade de Deus. Então, o comentarista na lição ele fala do preço de proteger Davi. Aimeleque, naquele momento, né, ele pagou um alto preço por ter protegido Davi. Aimeleque pagou um alto preço por ter protegido Davi. E aí nós temos a sina de Doeg. A sina de Doeg. O Salmo 52, nós observamos no Salmo de número 52, se observa que ele foi escrito, né, o Salmo 52, Davi profetiza o fim trágico de Doeg. O salmista diz lá no Salmo 52 que assim como suas palavras procuravam a morte de pessoas inocentes, sacerdote entre outros, Deus haveria de o destruir e o lançaria fora. Ele o arrancaria de sua habitação e lançado fora da comunhão de todos os homens,
e seria desarraigado como uma árvore. Sua vida seria privada de toda bênção e nutrição, está no versículo 1 até o 5. Né? Então, a sina então de Doeg. Nesse caso, fica-se então claro, o Salmo 52 é um salmo em que Davi ele está pronunciando ou predizendo o destino de Doeg. Ele começa o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia, mas despreza a bondade de Deus. E o ímpio, nesse caso, no Salmo 52, ele é descrito como uma língua que intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e o mal, não é reto no seu falar. Então, essa pessoa que o salmista descreve no Salmo 52 é uma pessoa prepotente, arrogante. A língua era usada então como água para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. E nesse caso então, o Salmo 52, o salmista então estava profetizando o fim trágico de Doeg. Bem, então finalizando, nós podemos então afirmar que Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra. Davi ele não foi perfeito, ele teve também suas falhas, mas Deus usa os seus instrumentos apesar das suas imperfeições. Nós observamos isso no registro então bíblico. Então, destacando então, relembrando os principais pontos que nós estudamos então nessa lição. Que o professor possa então caracterizar o exílio de Davi, expor inclusive o amor de Davi com seus pais e explanar sobre as pessoas que morreram com Davi. Primeiramente, ao mostrar as características do exílio, mostre a caverna de Adulão, a questão da localização, dos nomes, né? Os que se juntaram a Davi ali, baseado no 1 Samuel 22, e faça também uma abordagem acerca do simbolismo da caverna em nossas vidas. Faça uma aplicação, então, da caverna e dos momentos que às vezes nós temos que passar também por cavernas, e como as cavernas são úteis em nossas vidas. Em segundo lugar, deve-se comentar acerca do amor de Davi para com seus pais, e pode fazer também uma aplicação aos alunos da classe, em relação aos cuidados que devem ter com seus pais. Em terceiro lugar, morrendo por Davi, fala da inconsistência então de Saul e o preço que Doeg pagou, que Ameleque pagou exatamente por proteger Davi. Então, caro professor de escola dominical, esse é um momento então singular no livro do Samuel, que nós estudamos então o exílio de Davi. Davi, fugindo então do ódio mortal de Saul, ele se exila em alguns lugares. O comentarista da lição, ele enfocou especificamente, devido certamente ao espaço da lição, o caso na caverna de Adulão, embora Davi se refugiou também em outros lugares, mas a lição enfoca especialmente o exílio de Davi na caverna de Adulão. Portanto, que Deus abençoe a cada professor, cada aluno então de escola dominical, que as verdades então na lição 8 possam ser destacadas, incentive os alunos a continuar lendo o livro de 1 Samuel e se preparando para a próxima lição. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.